Só relembrar aqui a definição. O termo x%, em que x é um número real qualquer, representa a razão centesimal x sobre 100. E é chamado de porcentagem ou taxa percentual, ou simplesmente percentagem, ok? Então, porcentagem e percentagem, ou percentual, a mesma coisa. A expressão porcento vem do latim percentio, que significa dividido por 100, ok? Então, esse símbolo aqui nada mais é do que esse número aqui dividido por 100. A matemática financeira é aplicada em diversos contextos, mas entre alguns a gente vai trabalhar aqui a ideia de aumento e descontos sucessivos, a ideia de lucro e prejuízo e também vários outros contextos, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, em que nesse caso o contexto aqui é o contexto de desconto, ok? Um smartphone custa R$1.000 em determinada loja. Se o cliente optar pelo pagamento à vista, a loja concede um desconto de 5% sobre esse valor. Calcular o valor do desconto e calcular o preço do smartphone à vista. Vamos começar pela letra A. Então, o que eu quero aqui? Eu quero calcular o desconto de 5% em relação a 1.000, que é o preço do smartphone. Como é que eu calculo 5% de 1.000? Bem simples, ó. Lembrando que 5% ele pode ser escrito na forma de fração ou na forma de decimal. Vou escolher aqui a forma de fração. 5% é o mesmo que 5 sobre 100. O dia aqui equivale à operação de multiplicação. Vou usar aqui o x, poderia também usar o pontinho, certo? E o 1.000, eu vou repetir aqui, mas vou repetir sem esses dois zeros depois da vírgula. Esses dois zeros depois da vírgula, você já sabe, não tem valor real. Então, não utilize nas suas contas. Então, ficou 5% de 1.000. Vamos multiplicar. Temos duas opções. Podemos multiplicar primeiro e depois dividir, ou dividir primeiro e depois multiplicar. Vamos dividir. Eu vou cancelar aqui esses dois zeros por 100. Isso significa que eu estou dividindo 1.000 por 100. 1.000 dividido por 100 fica 10. E 5 vezes 10 é 50. Ok? Então, 5% de 1.000 é simplesmente R$50. Tranquilo? Então, nossa resposta aqui, R$50. Vamos colocar aqui os 50 com elegância matemática, usando aqui o símbolo R e o cifrão, né? E os dois zeros depois da vírgula na nossa resposta. Tranquilo? Vamos responder agora a letra B. A gente já sabe que o desconto foi R$50. Então, qual é o preço que você vai pagar pelo smartphone se você comprar à vista? Ora, você vai pagar R$1.000 menos os R$50 de desconto. Vai pagar R$950. Então, veja bem, pessoal. Se você já tem o desconto, é muito fácil calcular o valor, o preço final. Basta subtrair, né, o desconto aqui, ó. Mas eu vou ensinar para vocês agora uma forma direta de calcular o preço à vista sem precisar antes, né, calcular o desconto. Vou usar essa relação. P é igual a P de 0 vezes 1 menos I. Esse P aqui é o nosso preço final, P de 0 é o preço inicial e o I é a nossa taxa. No nosso exemplo aqui, o preço final é o que a gente quer encontrar, o preço inicial é esse R$1.000 e a nossa taxa é esse 5%. Lembrando que esse 5% pode ser escrito ou como 5 sobre 100 ou como 0,05. Eu vou usar essa taxa aqui, essa taxa unitária, já que aqui a gente está usando o 1, lembra que o 1 é o 100%, eu vou usar o 0,05 no lugar do I. Então vamos substituir. O P a gente quer saber, o P de 0 é 1.000 e 1 menos 0,05. Esse 1 menos 0,05 dá 0,95, ok? Isso é chamado de fator de descapitalização, já que nós estamos falando de desconto, o capital vai decrescer, então é 1.000 vezes 95%. Esse 95% é o que a gente vai pagar dos 1.000. Multiplicar 1.000 por 0,95, essa vírgula ela vai correr 3 casas decimais, ó, já que o 1.000 tem 3 zeros aqui, ó. Então ela vai pular o 9, pular o 5, ainda vou colocar mais um zero para ela pular esse zero e completar as 3 casas decimais. Então, 1.000 vezes 0,95 dá 950, que é o valor do smartphone à vista, ok? Então
tá aí duas maneiras diferentes para você calcular o valor à vista. Vamos para mais um exemplo. Sobre o preço de um automóvel que custava 80 mil reais, incidiu um aumento de 15%. Nesse caso, pergunta-se: qual é o valor do aumento em reais? Qual é o novo preço atual desse automóvel? Vamos responder logo a letra A. Queremos saber quanto é 15% de 80 mil. A gente já sabe fazer isso. Vamos usar aqui a fração, 15 sobre 100, vezes no lugar do de 80 mil. Dessa vez usei o pontinho, né, no lugar do vezes. Note que esses dois zeros aqui depois da vírgula, você não precisa utilizar aqui. Vamos dividir 80 mil por 100. Então, cancela esses dois zeros. 80 mil dividido por 100 dá 800. Ficou 15 vezes 800. 8 vezes 15 é 120. Esses dois zeros eu vou repetir. Então, 15 vezes 800 dá 12 mil. Então, o aumento aqui do automóvel vai ser de 12 mil reais. Ok? Então, a gente já pode agora responder a letra B, né? A gente já sabe que o aumento vai ser de 12 mil. Então, quanto seria o valor que você vai pagar pelo automóvel se você comprar ele agora depois do aumento? Então, você vai pegar 8 mil, vai somar 12 mil. Então, o novo preço, né, do automóvel vai ser 12 mil reais, ok? Então, quando você calcula antes o aumento, depois você só tem o trabalho de somar ao valor inicial para obter o novo preço, ok? Então, dá 92 mil. Como poderíamos fazer essa letra B de forma direta, né, sem calcular o aumento antes? A gente vai usar essa relação aqui, ó. Preço final é igual ao preço inicial, vezes 1 mais I. Dessa vez é mais porque estamos falando de aumento, né? O aumento vai capitalizar o preço, ou seja, o preço vai aumentar. Esse 1 mais I é chamado fator de capitalização. O I aqui é o 15%, então o preço inicial é 80. Esse 15% escrito na forma de decimal é 0,15. Então, 1 mais 0,15 dá 1,15, ou seja, você vai pagar 115% do valor do automóvel, certo? Considerando já o aumento de 15%. Então, vamos fazer a continha aqui, 80 mil vezes 1,15 dá 92 mil reais, ok? Então, nossa resposta aqui, 92 mil. Você escolhe aí o jeito que você quer fazer, mas tente aprender das duas maneiras, né? Em algum momento, essa relação pode ser mais fácil, né, do que aquela outra. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo 4. O preço de um produto sofreu um aumento de 8% em março e em abril foi reajustado em 12%. Podemos dizer que aplicar esses dois aumentos sucessivos equivale a aplicar um único aumento de 20% sobre o preço inicial? Será que é a mesma coisa? Aplicar 8% e depois um aumento de 12% é o mesmo que aplicar um de 20%? Vamos ver. Vou fazer essa questão de duas maneiras. Pense inicialmente o seguinte: imagine que o preço desse produto seja 100 reais, certo? Se você aplicar um aumento de 8% sobre 100, dá o próprio 8 reais, é 8 em 100, né? Então, esse produto que era 100 reais, após o primeiro aumento, ele passa a ser 108 reais. Era 100 reais mais 8, 108. Agora a gente vai aplicar um aumento, fazer um reajuste aqui de 12% sobre o preço de 108 reais, 12% de 108, ou seja, 0,12, né? 12% é o mesmo que 0,12, vezes 108, que dá R$ 12,96. Então, tomando aqui os 108 reais mais os R$ 12,96, o preço do produto após os dois aumentos vai ficar em R$ 120,96. Portanto, qual foi o aumento aqui? Aumentou, já que o preço inicial era 100, houve um aumento de R$ 20,96 em relação a 100, o que equivale, evidentemente, a 20,96%. O bom aqui é usar o preço 100 inicial, porque a conta é mais fácil de fazer, é só trocar o 100 aqui pelo símbolo de porcentagem. O aumento absoluto foi R$ 20,96, o aumento relativo foi 20,96%, já que o nosso denominador aqui é 100. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Vou refazê-la usando
essa relação aqui, né? Deixa eu só mostrar para vocês essa continha aqui, 0,12 vezes 108. Só para quem tem dificuldade aí com decimal, você multiplica como se fosse dois números inteiros, normais. Como se fosse 108 vezes 12. 2 vezes 8, 16, levar 1, 2 vezes nada é nada, 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes nada é nada, 1 vezes 1 é 1. Bom, o zero não precisa multiplicar, vai dar tudo zero, né? Vamos somar aqui, ó. 6 é 6, 1 e 8, 9, 2 é 2, 1 é 1. Vamos colocar a vírgula. O 108 não tem casas decimais, o 0,2 tem duas casas, então aqui eu conto 1, 2 e coloco a vírgula aqui. Então, 12,96. A soma é óbvia, né? 108 mais 12, bastaria colocar a vírgula embaixo de vírgula. 108 com 12 dá 120 e aí os 96 centavos. Ok? Vamos fazer essa mesma conta de um jeito diferente. Independente de quem seja o P de zero, lá no slide passado agora eu coloquei 100 como exemplo, mas pode ser um preço qualquer, não importa quem ele seja. Aí você tem dois aumentos aqui, que é um aumento de 8% e um aumento de 12%. Eu vou trocar esse I1 por 0,08, que é o 8%, vou trocar esse 2 por 0,12, que é o... Ah, não era 0,12, né? 0,12, tá certo. Coloquei o tracinho no lugar errado, é aqui, ó, 0,12. Então, a gente quer saber se os dois aumentos dá 20%. Ok? Então, 1 mais 0,08 dá 1,08 e 1,12 dá 1,12. Multiplicando esses dois valores, você vai encontrar 1,2096. P de 0 vezes 1,96 dá 1,2096 P de 0. Qual o significado dessa expressão aqui? Dizer que o preço final é igual a 1,2096 do preço inicial. Significa dizer que o preço final é 120,96% do preço inicial. Aqui está em taxa decimal. Esse 1,2096, se você for colocar com símbolo de porcentagem, dá 120,96%. O que equivale a dizer que o aumento foi de 20,96%. Ok? Vamos para mais um exemplo. Então, ó, só resumindo aqui, o cálculo do preço final com desconto aumento pode ser feito com duas alternativas, né? A gente pode primeiro calcular o desconto ou aumento, multiplicando a taxa de percentagem pelo valor principal. Aí você pode usar, se quiser, também a regra de 3. E depois calcular o preço final fazendo a diferença ou a soma, conforme o caso, em relação ao preço inicial. Ok? E a alternativa 2 é usar a nossa relação, né? P vezes P de 0 vezes 1 menos I, no caso do desconto, ou aumento, o preço final, o preço inicial vezes 1 mais I. Ok? Bom, tá aqui as